Está começando mais um Palestra em Casa pela Rede Mundo Maior. Hoje, durante o programa, vamos assistir a trechos da palestra de Hélio Ribeiro sobre o desperdício. Confira. Antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos humildemente pedir a Jesus que nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Falar em desperdício é falar a respeito daquilo que tem de mais sagrado dentro de cada um de nós. É falar a respeito de instintos, da lei de conservação, onde o necessário para a grande maioria se faz carência e onde, para poucos, há grandes quantidades que são desperdiçadas e que poderiam ser utilizadas em benefício de tantos outros que possuem necessidade. A lei de conservação é um instinto que faz parte da lei natural. O Criador, ao dar a lei de conservação a cada criatura, ele também deu a vida e a necessidade de viver. E essa necessidade de viver nós encontramos em outra doação dada pelo Pai, que são os bens fornecidos pela nossa Mãe Terra. Tudo o que o homem necessitar, tudo que ele precisar, ele obtém da própria terra. Não há nada que um espírito encarnado necessite que não se encontre na terra. Na terra, ele pode obter os bens que lhe farão sobrevivência, que lhe proporcionarão a vida e a vida em plenitude. Os benefícios que ele pode conquistar encontra-se no solo, nas águas, na atmosfera, até mesmo em regiões subterrâneas. O que falta ao homem é apenas propor-se a obter estes bens, fazendo uso da sua vontade, do seu livre-arbítrio, trabalhando, utilizando neste trabalho a sua inteligência. Assim, tudo o que ele precisar, ele então encontrará, porque a terra é uma mãe fecunda que oferta as suas benesses ao filho que sabe procurar. O homem, em seu duplo aspecto, seja corpo e espírito, então ele tem a necessidade de manter-se vivo. E em virtude dessa necessidade, o Pai lhe proporcionou os meios de obter estas necessidades. O problema está em que, para uma grande maioria, há a falta do necessário, enquanto que, para uma pequena minoria, sobra-lhe em abundância. Para as pessoas que sentem necessidade, ela precisa simplesmente não lamentar-se contra a providência divina ou contra a natureza. Ela precisa procurar em seu íntimo aquilo que lhe proporcionará aquilo que lhe deseja, aquilo que procura. Cada um de nós possui em seu íntimo os valores a serem trabalhados, e estes valores vêm através da educação. Os nossos selvagens não possuíam as benesses que hoje a nossa civilização nos proporciona. É claro que a civilização aumenta
as nossas necessidades, mas, paralelo a isso, aumenta também as nossas formas de trabalho, nos proporcionam novas formas de trabalho. É claro que nós, quando buscamos a necessidade, saciar as nossas necessidades, buscamos através do trabalho. Quando não muito, aquele não for um ser preguiçoso que descarta a possibilidade de tais conquistas através do próprio suor. Como cada um, então, tem a sua necessidade de buscar aquilo que necessita para a sua sobrevivência, o erro está em que a grande maioria, aí tanto necessitados quanto aos que têm sobrando, passarem a dar mais ênfase aos seus vícios, porque a civilização também ativa esses vícios, e nesse vício a pessoa acaba se perdendo, onde, na busca desses vícios, apela para o gozo e para as satisfações desmedidas. E essas satisfações, quando em excesso, produz no ser humano doenças, e essas doenças podem levá-lo à morte. E o ser morre em dois sentidos, tanto no sentido físico, material, quanto no sentido moral, porque deixou-se entregar aos vícios. Cabe, então, a cada ser encarnado distinguir, de forma lógica e racional, quais são os limites do necessário e do supérfluo. Precisamos abrir mão daquilo que é supérfluo e ficar somente no uso daquilo que for necessário. Mas, em virtude do nosso egoísmo, em virtude da nossa vaidade, do nosso orgulho, não abrimos mão daquilo que nos sobra e apelamos para o uso de forma excessiva daquilo que está sobrando, seja em nosso prato, seja em nossa conta bancária, seja em nossas gavetas, seja em nosso lar como um todo. Enquanto que para muitos outros falta até mesmo aquilo que é o supérfluo do outro. Para aquele que está passando por necessidades, que eleva os seus olhares aos céus e pede a Deus que lhe possa proporcionar o mínimo necessário, nós não podemos culpar Deus por esta falta, porque o erro encontra-se em nossa sociedade, que é uma sociedade egoísta, formada por pessoas também egoístas, que pensam somente em si mesmos e esquecem do seu irmão, do próximo. A previdência ou a providência divina proporciona a cada um e a todos a sua justa medida daquilo que necessitam, daquilo que precisam. Não é através de lamentações ou de discursos que se chegará a obter aquilo que se precisa. Jesus nos falou: olhai as aves do céu, elas não plantam e nem colhem, e, no entanto, Deus as alimenta à saciedade. Olhai os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma erva desta. Se uma erva, como os lírios do campo, que florescem e são embelezadas pelo Pai, o que não fará o Pai por nós, já que esta erva hoje é glorificada e amanhã é lançada ao forno, o que não fará o Pai por nós? Então nós não deveremos nos preocuparmos com o dia de amanhã, e sim preocuparmos, sim,
com os dias de hoje. A lei de conservação é dada pelo Pai a cada criatura viva, assim como todos os bens dos quais necessitamos para viver. Precisamos nos preocupar com o hoje, não com o que vai acontecer no futuro. E pensando desta forma, faremos o melhor pela nossa sociedade, abrindo mão do que nos é supérfluo e pensando no benefício de quem realmente precisa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Fique com a gente. O programa está de volta. As pessoas erram diariamente ao buscarem vícios, ao esquecer do próximo e esquecem de trabalhar sua espiritualidade da melhor forma. O homem não se propõe a utilizar somente os bens dados pela Mãe Natureza e pela divindade. Quer sempre mais e mais. Isso só atrasa a evolução espiritual. O que leva o homem a guardar o supérfluo é o medo. É medo de passar por privações. É medo de chegar o amanhã e não ter com que viver, com que vestir, com que comer. Mas, se hoje nós aprendermos esta lição de Jesus, nós teremos, enquanto ser humano, filho de Deus, aquilo tudo que precisamos. Não é o medo do amanhã que vai nos tirar ou fazer permanecer com aquilo que guardamos. Porque Jesus ainda nos alerta que aquele que acumula estará sujeito a ver as traças corroendo ou a ferrugem degradando aquilo que foi guardado. Quando não for a morte que vem retirar a pessoa antes que ele possa ter o usufruto desses bens, poderá ser o estragar desse material que ele tanto guardou e tanto amou. A pessoa começa a guardar visando um dia lá na frente, no futuro. E para isso ele está demonstrando que tem muito mais amor ao seu corpo físico, que ele adora, que ele mima e faz tanto por este corpo que irá morrer, degradar, decompor-se e esquece a sua parte mais importante, que é a sua essência espiritual. Esse ser não lhe dá momentos de reflexão, não lhe dá nenhum tipo de satisfação que possa promover o próprio espírito. E essa essência, que é a essência que irá permanecer, que é a essência eterna, é pouco valorizada. Quando Jesus disse para olharmos as aves do céu ou os lírios do campo, ele não estava nos convidando à indolência, à preguiça. Muito pelo contrário, ele estava nos convidando a fazermos uma limpeza em nossa casa mental. Fazendo essa limpeza é que nós conseguiremos nos equilibrarmos. Mas esta limpeza não é obra para indolentes nem para preguiçosos, e sim exige muito esforço, exige uma rígida disciplina para que a pessoa consiga realizar a sua reforma íntima. O que Jesus pede quando nos fala da erva do campo, quando nos fala da ave do céu, é que nós passemos a ter uma maior confiança no Pai, que possamos ter uma maior confiança no Criador. E nós não pensamos em Deus. Nós não elevamos nosso pensamento ao Pai. Somente o procuramos nos momentos de necessidade. E o Pai é aquele que tudo nos dá, que tudo nos fornece. Ele nos dá o alimento, ele nos fornece a vestimenta, ele nos dá a paz interior, a calma, o equilíbrio, a saúde. Enquanto que nós
esquecendo do espírito que somos e adorando a matéria que vai decompor com a morte física, nós estamos simplesmente invertendo os papéis. Ao invés de trabalharmos em prol do espírito, nós passamos horas e horas, a grande maioria dos dias, trabalhando em benefício da sustentação deste corpo físico. Quantos não são aqueles que perdem noites e noites em insônia, que se propõem a trabalhos extravagantes, a trabalhos que lhe tiram toda a oportunidade de trabalhar e compartilhar juntamente com os seus. E a essa pessoa que trabalha tanto, ainda se diz que é uma pessoa altruísta, que é uma pessoa meritória, achando que está trabalhando para os outros e não para si mesmo. Comete grave erro aqueles que assim agem, principalmente para aqueles que usam o verniz da civilização, que usam os benefícios que a civilização proporciona em proveito próprio. São pessoas hipócritas que não sabem da verdadeira realidade, esquecem de onde vêm, o que estão fazendo aqui e para onde irão. Há necessidade de reformularmos a nossa forma de vermos a nossa existência. E a doutrina espírita, então, vem nos esclarecer a respeito dessa nossa vida. Que passemos a olhar a nossa existência como um lapso de tempo muito curto e que não dediquemos tanta atenção a este corpo, não mais do necessário, porque a lei de conservação está inscrita em nosso próprio corpo, em nossa consciência, e ela delimita com precisão daquilo que é necessário, daquilo que é supérfluo. E nós, então, precisamos pensar a respeito desses limites, fazer valer esses valores, para distinguirmos e sabermos separarmos o uso do abuso, para que aquilo que a civilização está produzindo possa ser útil para todos e não apenas para uma pequena minoria. A terra, que é a mãe, bondosa por excelência, fornece o alimento necessário para todos os seres que aqui vivem. Não haverá necessidade de qualquer ser passar por necessidades, por fome, por falta de agasalho, por falta de qualquer benesses que o Pai fornece. Porque quando o homem faz uso da sua inteligência, quando ele respeita a lei de amor e de caridade para com o próximo, quando ele respeita a lei de fraternidade, aí sim ele consegue transformar todos esses benefícios de forma comum. Todos conseguem ser beneficiados com essas benesses que o Pai nos proporciona. É preciso, então, modificar a nossa forma de visão, o nosso ponto de vista. Verificar onde está o exato limite entre o que nós precisamos e aquilo que já não mais pertence a nós. Ou seja, quando nós acumulamos, quando nós fazemos uso do supérfluo, nós estamos retirando do outro aquilo que lhe compete. Quando nós desperdiçamos sobre a nossa mesa, em nosso prato, este alimento irá fazer falta a muitos e muitos estômagos esfomeados, que passam por necessidade. E é necessário, então, tomarmos uma nova visão com relação a esses elementos. Há muita fome no planeta, e esta fome não se deve a Deus, não se deve à natureza, se deve à nossa péssima organização social, se deve à nossa forma egoística. Há muitas pessoas passando frio, e isto
se deve também ao nosso comportamento. Quantas não são as pessoas que hoje possuem em seus lares o guarda-roupa atolado de roupas, e nessas roupas implorando para libertarem-se dos cabides, para que possam suprir o frio que o outro está passando. Quantos não são as pessoas que têm em suas despensas alimentos e alimentos, e que, passando o tempo, esses alimentos acabam se tornando perecíveis, não mais tendo a sua função e são jogadas no lixo, enquanto poderiam saciar muitas pessoas com necessidade. É preciso muito boa vontade e muita disciplina para fazermos com sucesso uma limpeza mental que ajudará nosso equilíbrio espiritual. Assim vamos elevando nossos pensamentos, agindo de uma forma melhor. Quando existe doação, todos são beneficiados. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Palestra em Casa. Você gostaria de divulgar a doutrina espírita? Então ligue para 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. O ser humano precisa de conscientização e aceitação de muitas coisas que acontecem com ele. Nem sempre o necessário é somente o material. Nosso espírito almeja a verdadeira felicidade. Quantas pessoas que possuem vários pares de sapato, que não usam, com certeza, e veem ao seu redor tantos outros pés descalços. Quantas não são as pessoas que têm em sua farmácia caseira todos aqueles remédios que utilizaram quando foram acometidos por determinada doença e que guardaram esses remédios, esperando uma nova doença ou o retorno daquela velha doença. E essa doença não chega, e quando chega, encontra estes remédios com o prazo de validade vencidos. Por que não encaminhar ao necessitado que hoje passa por problemas? Quantas pessoas possuem em suas estantes livros e livros que nunca foram abertos ou folheados ou lidos? Por que não distribuir àquele que tem sede de cultura, sede de educação? Nós podemos fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós abrir as nossas gavetas e retirar os excessos que lá se encontram. Libertar do guarda-roupa os cabides com as suas vestes para poder cobrir o corpo nu. Podemos doar o alimento, aquele alimento mesmo que está em excesso em nossas prateleiras. Podemos doar os sapatos que guardamos e praticamente não usamos para aquele que tem os pés descalços. E podemos também doar as nossas obras, os nossos livros, que estão simplesmente esperando que a traça as coma, enquanto que tantos outros necessitam crescer-se interiormente através do enriquecimento intelectual. Podemos fazer isto e muito mais. Podemos mentalizar saúde, podemos mentalizar paz, podemos dar uma palavra de conforto. Quantas pessoas que perdem tempo, e tempo precioso, sendo que, antes de reencarnar, pediram ao Pai por esta bendita oportunidade de adquirir um vaso físico para poder evoluir. E chega ao plano físico, perdem tempo precioso não fazendo nada, em viagens,
em férias prolongadas que não trarão nada de útil, como se a Terra fosse uma eterna colônia de férias. Quantas pessoas perdem e dão em prejuízo a outros, porque esse prejuízo se reflete nas palavras que são ditas simplesmente para esconder as verdades. Nós gastamos e gastamos muito, e o prejuízo que nós causamos aos outros e a nós mesmos se faz latente. É por isso que a nossa sociedade de hoje ainda não conseguiu espelhar com fidelidade os ensinamentos de Jesus, porque nós nos recusamos a vivenciar tais ensinamentos. Nós gostamos muito de comentar, de falar, de trocar ideias, mas no momento em que se exige para dar exemplos, para realizar obras, para praticar a caridade efetiva, nós adotamos a coluna do meio, ficamos sobre o muro, esperando o tempo passar. E o tempo passa e voltamos à pátria espiritual. E somos surpreendidos pela nossa inoperância. Desperdício de tempo reencarnatório, desperdício até mesmo dos trabalhos feitos pelos espíritos das equipes reencarnatórias, desperdício das lições psicografadas pelos espíritos que nos orientam e orientam a cada um de nós. Não é o outro, é a trave que está no meu olho que eu tenho que retirar, e não a trave, o cisco que está no outro. Cada mensagem é uma mensagem para que eu possa senti-la e vivenciá-la. E não podemos desperdiçar esses ensinamentos. Jesus nos ensina como proceder. Batei e abrir-se-vos-á. Mas essa batida se faz com coerência, se faz com perseverança, com constância. A natureza é mãe sagrada, que doa de forma abundante aos seus filhos tudo aquilo que ele necessita. E há necessidade de sabermos bater nesta porta que Jesus nos demonstrou através das parábolas. Há necessidade de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Que essa lição nos sirva e sirva também ao outro. Não podemos viver de uma forma insensata, buscando, sem sabermos então o limite entre o necessário e o supérfluo. É criminoso ou criminosa toda ação que nós executamos quando denegrimos a necessidade do outro. Será que é criminoso eu buscar o meu bem-estar? Todos nós podemos buscar o bem-estar. O que nós não podemos e o que é proibido pela providência divina, pela natureza, é o acúmulo que nós normalmente nos predispomos. Todos podem buscar o bem-estar para si mesmo, para os seus familiares. Não é proibido. Porque Deus é Pai de amor, de misericórdia. E Ele quer que os seus filhos sejam todos felizes. E Ele não quer que esta felicidade seja uma felicidade a ser usufruída somente após desencarnarmos. A terra não é um vale de lágrimas, como dizem alguns. Ao contrário, se nós sofremos e a dor é maior do que o prazer e o gozo, isto se deve à primariedade da nossa situação enquanto planeta de provas e expiações. Esta humanidade que aqui vive é uma humanidade muito atrasada, muito inferior. Por isso, a predominância da dor sobre o prazer, sobre o gozo. Mas Deus espera, através dos ensinamentos de Jesus, que nos libertemos desta situação negativa, desta inferioridade, e passemos então a mundos superiores, a usufruir desta felicidade,
para que esta felicidade faça parte de nossa essência. É em virtude da nossa materialidade, da nossa forma ainda primeira de contato com a matéria, num orbe de provas e muita dor e muito sofrimento, é que o sofrimento predomina. Mas não é um vale de lágrimas. O solo terrestre é um vale de luz. É um vale de luz que proporciona a oportunidade de resgatarmos as nossas perdas do passado, os nossos erros cometidos em eras passadas. Que possamos, então, utilizar este tempo sagrado da melhor forma possível e não utilizá-la em prejuízo nosso ou em prejuízo de outrem. Façamos valer cada minuto o tempo que estivermos aqui. E lembrando, parafraseando Kardec, que fora da caridade não há salvação. Então, somente podemos, de forma efetiva, vivenciar os ensinamentos de Jesus se realmente praticarmos a caridade que a doutrina espírita nos esclarece. Muita paz a todos. Tirar o que pertence a outras pessoas é inadmissível e só faz mal ao nosso espírito e à nossa evolução. Tudo que é em demasia é desnecessário e devemos distribuir o que temos com os nossos irmãos. Estamos todos na Terra, juntos, neste planeta de provas, que é também um vale de luz, que nos dá a maravilhosa oportunidade de aprendermos com os nossos erros e evoluirmos. Vamos para outro intervalo e voltamos já. O Palestra em Casa está de volta. A perseverança, o amor, a doação e o desapego são necessidades do nosso espírito para a evolução. Nós nos ajudamos enquanto ajudamos ao próximo, pois fora da caridade não há salvação. Vamos conferir o último bloco do programa. Muito bem. E depois de tanto aprendermos, chegou a hora de participarmos através de perguntas, colocações sobre o tema de hoje, bastando levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone. Tentando não sair muito do assunto. Eu leio muito, a gente vê às vezes muito na TV, essas pessoas que às vezes passam dias e mais dias sem se alimentar, sem beber água, qualquer coisa, se autoflagelando, eu estou me purificando para Deus. Como que esse tipo de sentido a gente pode entender? Kardec questiona este fato junto aos espíritos superiores e a resposta dada é: a quem beneficia tal comportamento? Beneficia, será o espírito que está passando por esta flagelação? Porque não é o corpo sendo macerado que irá iluminar o espírito. Ele deverá, sim, passar por flagelação, flagelar o espírito, retirando o orgulho, combatendo o egoísmo, a vaidade, todos os aspectos morais inferiores que lá se encontram, todos os vícios morais. Agora, macerar o corpo, flagelar o corpo, não produz benefício algum a ninguém. Mas há determinadas doutrinas que, de forma equivocada, plantam estas ideias. E, infelizmente, determinados seguidores, também desorientados, acreditam que estão realizando alguma coisa de útil, alguma coisa de bom e de belo. Mas, com certeza, essa pessoa vai amanhã descobrir que não fez bom uso
da sua faculdade intelectiva, da sua razão. Porque nós temos que deixar o nosso organismo físico no melhor estado possível para que possa enfrentar as leis de trabalho. Se nós começarmos a macular o corpo, a destruir as energias vitais, nós então estaremos destruindo o nosso trabalho destruindo o nosso instrumento de trabalho que foi feito para a nossa evolução. Quem assim procede não age bem. Há a necessidade, sim, de reformular esses conceitos para que a pessoa, utilizando da sua inteligência e da sua razão, possa aplicar o seu vaso físico de uma forma mais útil. Nós temos uma colocação na doutrina espírita que é justamente o cuidar do corpo, cuidar do alimento. E nós temos visto em diversas matérias sobre a contaminação de conservantes, acidulantes, hormônios, principalmente em carnes de gado, como de aves. E como enfrentar isso? Porque a gama de fabricantes é imensa. Quer dizer, fica muito complicado, acredito. Nós todos podemos comer alguma coisa com mais naturalidade. Queria entender isso. Novamente, nós podemos nos referir a respeito do egoísmo de determinadas indústrias, de determinados poderes, fazendo-se privilegiar para que possam ter maiores lucros, né, em relação àquilo que produzem. Infelizmente, como faz parte do nosso plano de provas e expiações, nós desenvolvemos o intelecto muito acima e muito adiante em relação ao desenvolvimento da moralidade. E é por isso que na sociedade nós vemos a inteligência ser utilizada de forma equivocada. Cabe sim a cada um de nós, que somos elementos pertencentes a esta sociedade, a buscar os seus direitos, a fazer valer aquilo que é justo. E, através da inteligência, novamente falando, através da razão e através das pesquisas que a ciência nos proporciona, através da solidariedade entre ciência e valores morais, nós podemos ter um conhecimento ético que possa estar envolvendo essa questão da alimentação, não somente a alimentação, mas tudo o que é feito e que envolva pessoas, seres humanos. Onde tem produção envolvendo seres humanos, com certeza, no atual momento, temos o egoísmo, o orgulho fazendo predominância. E é o dou para que me des, ou seja, eu quero ter lucro a todo custo. Não importa se o outro vai sofrer ou se vai passar por algum tipo de problema. Mas existe a ética, e esta ética nasce das massas. E quando essa ética começa a questionar, nós então temos o nosso consenso que se transforma em valores morais. E esses valores morais a serem vivenciados tanto pela massa populacional, quanto ditadas por aqueles que nos regem, os nossos governantes. Concordo que não podemos nos apegar muito às coisas materiais, devemos praticar a caridade. Mas só uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi sua colocação em relação assim, para que tanto desperdício com férias? No caso, não foi um tanto exagerado, levando em consideração ainda mais que
a gente já gasta tanto intelectual, já nos esforçamos tanto e não poder ter um certo tempo de descanso? Gostaria que você explicasse um pouco mais. Férias é um direito de cada qual, desde que sejam férias merecidas. O problema está em que pessoas reencarnam e passam toda a existência numa florida colônia de férias. E não é o objetivo da reencarnação. Pessoas que só vivem de forma nababescas, usufruindo do bom, do melhor, numa situação que se estivesse num céu de plenitudes. E não é a razão da existência reencarnatória no plano de provas e expiações. Com certeza, essas pessoas que assim vivem terão que responder de forma muito cara em próximas reencarnações. Com certeza virão em processos reencarnatórios, passando por duras penalidades, por duras provações. Agora, quanto àquele que é estudante, que leva a sério os seus estudos, usufruir de férias é algo bem-vindo. Aquele que trabalha, que se esforça o ano todo para dar o sustento à família e tem o seu bendito repouso e aquele mês que é sagrado, considerado como férias, é bem-vindo, que deve ser, sim, usufruído da melhor forma possível junto aos seus familiares. Quando falamos que há pessoas que vivem em constante férias ou em constante colônia de férias, não é frase minha, mas é uma expressão de Joana de Ângeles, em Leis Morais da Vida, no capítulo Desperdícios, em que ela nos diz que muitas pessoas vivenciam a sua encarnação como se fosse um paraíso celeste. Muito bem. Suas considerações finais, Hélio? De acordo com Bezerra de Menezes, ele nos diz: o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que remove o charco do crime que carrega o infortúnio. E parafraseando ainda Joana de Ângeles, divide os teus recursos, as tuas conquistas, e vê-los-ás multiplicando em 1000 mãos, que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Muita paz a todos. Foi falado de lei de conservação e dos bens fornecidos pelo próprio planeta Terra. Vimos que tudo que o homem precisa lhe é dado pela natureza, por Deus, pela Mãe Terra. O que nos falta é sabedoria para utilizar o que temos, até mesmo nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio. Precisamos saber procurar em nosso íntimo tudo o que necessitamos para o progresso e para sanarmos as faltas existentes em nossas vidas. Mas o ser humano sempre quer mais do que necessita. E quando usufrui de mais do que precisa, se vicia e deixa outros em falta. Vamos pensar quais são os nossos limites? O que é supérfluo e o que é necessário? Temos dificuldade de abrirmos mãos até do que nos sobra. O egoísmo ainda impera no planeta. O Pai nos supre de tudo, é uma certeza. Basta sabermos ouvir e nos sintonizarmos com o nosso Deus interior. Vamos viver o hoje, confiantes no amanhã, sem medo de perdas ou de não termos o que precisarmos. Vamos ter mais cuidado com o guardar em excesso. Tudo precisa de movimento, de energia, da renovação. Temos que deixar espaço para entrar o novo, tanto em nossos armários como em nossos corações, em nossa vida. Vamos limpar arquivos materiais e espirituais. Não desperdicem nada.
Nem dinheiro, nem comida, nem saúde, nem amor. O que desperdiçamos nos faltará. Tudo nos é emprestado por Deus. O que não nos é mais necessário, que seja retirado. O acúmulo não é positivo. Tem que movimentar. A vida é uma eterna renovação. Chegamos ao final de mais um Palestra em Casa. Você também pode participar com suas sugestões, enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até o próximo programa.